há algo que muito poucos homens têm coragem de admitir e que ainda menos mulheres estão dispostas a explicar. Às vezes, quem demonstra mais interesse por um homem sigma não é a mulher solteira que poderia iniciar um relacionamento com ele, mas sim aquela que já vive uma relação estável. Visto de fora, isso parece uma contradição. Alguns interpretam como infidelidade, outros como simples curiosidade. Mas a realidade costuma ser muito mais complexa e, acima de tudo, muito mais desconfortável. O mais surpreendente é que, na maioria dos casos, essa mulher não está procurando abandonar o próprio relacionamento. Isso também não significa que ela tenha deixado de amar o parceiro. Então, o que exatamente a atrai naquele homem silencioso, que fala pouco, não tenta chamar atenção e parece viver completamente alheio à necessidade de impressionar os outros? A resposta não está tanto no homem sigma, mas nos processos psicológicos que passam despercebidos até mesmo por quem os vive. Compreendê-los muda completamente a forma como você interpreta esse tipo de situação e revela aspectos do comportamento feminino que raramente são discutidos com honestidade. Fique até o final, porque quando entender o que realmente acontece por trás dessa aparente atração, você deixará de enxergar essas situações como simples histórias de romance ou infidelidade e começará a reconhecer sinais que provavelmente já viu ou até mesmo viveu, sem jamais compreender o seu verdadeiro significado. Existe uma diferença que quase ninguém percebe quando uma mulher conhece um homem. Se ela está solteira e procurando um relacionamento, sua mente começa imediatamente a fazer perguntas. Será que ele é confiável? Tem estabilidade? Está interessado? Um relacionamento com ele poderia dar certo? Sem perceber, ela deixa que a lógica assuma o controle e cada conversa passa por um filtro de avaliação. Ela já não está apenas observando aquele homem, está tentando descobrir se ele se encaixa na vida que imagina para si. Com um homem sigma, porém, costuma acontecer algo diferente. Como ele não corre atrás, não tenta impressionar e raramente deixa claras as próprias intenções, muitas mulheres solteiras o enxergam como alguém difícil de decifrar. E essa incerteza, em vez de aumentar o interesse, pode fazê-las perder a paciência, porque elas precisam de respostas que ele nunca parece ter pressa em oferecer. Mas, quando uma mulher já está em um relacionamento, esse mecanismo muda completamente. Ela não está analisando se aquele homem poderia se tornar seu próximo companheiro, porque, pelo menos de forma consciente, essa possibilidade nem sequer existe. E quando desaparece a necessidade de avaliar, muitas de suas defesas também desaparecem. Pela primeira vez, ela deixa de analisá-lo e simplesmente começa a sentir o efeito que a presença dele provoca. E é exatamente aí que começa o verdadeiro fenômeno psicológico que quase ninguém compreende. Com o passar dos anos, todo relacionamento estável muda. Não porque o amor desapareça, mas porque o hábito começa a ocupar o lugar da surpresa. Aos poucos, ambos deixam de descobrir um ao outro e passam a se relacionar com a imagem que construíram um do outro há muito tempo. Ele já não enxerga a mulher que continua mudando diante dos seus olhos. Enxerga a esposa, a mãe dos seus filhos, a companheira de sempre. Sem qualquer má intenção, deixa de observar quem ela é hoje e passa a tratá-la apenas pelo papel que desempenha todos os dias. Então, surge o homem sigma. Ele não conhece nenhuma versão anterior dela. Não carrega lembranças que condicionem seu olhar, nem expectativas sobre como ela deveria agir. Quando a escuta, escuta como se fosse a primeira vez que alguém realmente tentasse compreender quem está diante dele. E essa sensação pode ser surpreendentemente poderosa. Não é que ela pense imediatamente em ter um relacionamento com ele. O que ela realmente experimenta é algo muito mais difícil de explicar. A sensação de voltar a existir como pessoa, para além dos papéis que interpreta há tantos anos.
E quando alguém volta a sentir que está sendo visto dessa maneira, começa a despertar uma emoção ainda mais profunda. O alívio de não precisar sustentar o mundo dos outros, nem que seja por um instante. Existe um tipo de cansaço que ninguém consegue enxergar por fora. Ele não aparece depois de um longo dia de trabalho, nem desaparece após uma boa noite de sono. É o esgotamento de passar anos sustentando emocionalmente outras pessoas. Muitas mulheres que vivem há muito tempo em um relacionamento estável acabam se tornando, sem perceber, o equilíbrio emocional da própria casa. Elas escutam, acalmam, organizam, resolvem problemas e absorvem as emoções de todos ao seu redor. É um peso silencioso que raramente recebe reconhecimento, mas que consome uma quantidade enorme de energia. Por isso, quando conhecem um homem Sigma, experimentam uma sensação completamente diferente. Ele não procura alguém para tranquilizá-lo. Não precisa de aprovação constante e também não espera que alguém carregue as suas inseguranças. Sua estabilidade emocional faz com que sua companhia pareça surpreendentemente leve. Ao lado dele, elas não sentem que precisam assumir mais uma responsabilidade. Por alguns minutos, podem simplesmente baixar a guarda e deixar de ser aquelas que sustentam o mundo de todos os outros. Muitas vezes, confundem esse alívio com atração, quando, na verdade, estão apenas reagindo a uma sensação que não experimentavam havia muito tempo. Há de descansar emocionalmente. Mas existe uma razão ainda mais profunda, porque esse homem não representa apenas paz. Ele também começa a simbolizar uma vida completamente diferente daquela que elas escolheram. Toda decisão importante na vida exige abrir mão de inúmeras outras possibilidades. Quando uma pessoa escolhe formar uma família, construir um lar ou dividir a vida com alguém, também deixa para trás caminhos que jamais chegará a conhecer. Normalmente, essas escolhas não geram arrependimento. Elas fazem parte do processo natural de amadurecimento. No entanto, as possibilidades que nunca vivemos não desaparecem completamente. Elas permanecem em algum lugar da nossa imaginação, transformadas em versões idealizadas daquilo que poderia ter sido. É justamente aí que o homem Sigma adquire um significado que vai muito além da sua personalidade. Para muitas mulheres, ele representa uma vida sem horários impostos, sem rotinas repetitivas, sem as responsabilidades que ocupam todos os seus dias. Não porque a vida dele seja realmente melhor, mas porque simboliza tudo aquilo que ficou do outro lado das decisões que elas tomaram anos atrás. Sua independência desperta a curiosidade por uma realidade que elas nunca experimentaram e que, justamente por isso, parece muito mais atraente do que provavelmente seria. Mas essa imagem quase nunca corresponde à realidade. Elas não estão vendo a solidão, nem os sacrifícios, nem o preço que essa liberdade cobra. Estão contemplando uma ideia criada pela própria mente, e compreender essa diferença é fundamental, porque ela nos conduz à verdade mais importante de toda esta história. O homem Sigma nunca foi o verdadeiro centro dessa atração. Depois de tudo o que vimos até aqui, a pergunta muda completamente. Já não se trata de entender por que um homem Sigma chama a atenção de uma mulher comprometida. Trata-se de compreender o que essa atração realmente está tentando dizer. Porque, na maioria das vezes, a verdadeira mensagem nunca aponta para ele. Ela aponta para uma parte da vida dela que permaneceu em silêncio por tempo demais. Talvez ela sinta falta de ser ouvida sem que alguém espere algo em troca. Talvez precise se lembrar de quem era antes que as responsabilidades ocupassem quase todo o seu espaço. Ou talvez tenha apenas descoberto por um instante que havia esquecido como era estar diante de alguém que a observa sem rótulos, sem presumir quem ela é, sem tratá-la apenas pelo papel que desempenha dentro de casa. O erro acontece quando ela interpreta essa sensação como se estivesse se apaixonando pelo homem Sigma.
Na realidade, ele apenas funcionou como um espelho. Refletiu uma versão dela mesma que acreditava ter perdido e despertou necessidades emocionais que estavam esperando, havia anos, para serem reconhecidas. É por isso que muitas mulheres nunca chegam a abandonar o próprio relacionamento. O que elas realmente procuram não é outra pessoa, é recuperar uma parte de si mesmas que ficou para trás. E quando você compreende isso, percebe que o verdadeiro protagonista desta história nunca foi o homem Sigma, foi a própria psicologia humana. Muitas vezes acreditamos que conhecemos as razões pelas quais uma pessoa se sente atraída por outra. Pensamos que tudo se resume à aparência, ao carisma ou às decisões que alguém toma. Mas, como você viu hoje, a mente humana raramente funciona de maneira tão simples. Na maioria das vezes, aquilo que parece ser atração por outra pessoa é, na verdade, o reflexo de necessidades emocionais que permaneceram tempo demais sem serem ouvidas. Compreender isso não significa justificar uma infidelidade nem colocar um relacionamento em dúvida. Significa aprender a olhar além das aparências e entender que, por trás de muitos comportamentos, existem emoções, vazios e desejos que nem mesmo quem os vive é capaz de identificar. Essa é a diferença entre julgar o comportamento humano e realmente compreendê-lo. Nesta história, o homem Sigma nunca foi o destino. Ele foi apenas o espelho que tornou visível algo que permanecia escondido. E essa é uma lição que pode ser aplicada a muitas outras situações da vida, muito além dos relacionamentos. Se você gosta deste tipo de análise sobre psicologia masculina, comportamento humano e a mentalidade do homem Sigma, inscreva-se no canal e acompanhe os próximos vídeos. Agora, assista ao vídeo que está aparecendo na tela. Tenho certeza de que ele vai ajudá-lo a compreender a mente de um verdadeiro homem Sigma.